Olá, eu sou Eric Bastos, aluno do curso de Engenharia de Minas da Faculdade Unileia. Vamos falar sobre o assunto GIG, da disciplina de concentração gravítica e separação magnética. Iniciaremos pela abordagem, onde falaremos sobre a introdução, os objetivos, as definições sobre gigagem, a teoria da gigagem, os tipos de gigs e o Gig Denver. Iniciando pela introdução, entendemos que nos primórdios da mineração, o minério moído, misturado com a água sob agitação, já revelava que as partículas mais pesadas concentravam-se no fundo desses recipientes. Posteriormente, descobriu-se que o recipiente com fundo poroso, dotado de pulsação ascendente e descendente, produziria uma separação mais eficiente e rápida. Nascia então a gigagem. A gigagem é um processo de separação hidráulica que consiste da repetida expansão e contração vertical de um leito de partículas pelo movimento pulsante de água. O resultado desse movimento é a estratificação do leito, onde se tem a separação dos materiais por densidade em ordem crescente do topo para a base. Falando sobre os objetivos, nós introduziremos o conceito de gigagem e o seu surgimento, enfatizaremos o processo da gigagem e a sua teoria, e clarificaremos o conceito do funcionamento do Gig Denver. Pelas definições, o equipamento Gig consiste em um tanque, também chamado de arca, dividido em duas seções. Uma delas contém uma tela de suporte, chamada de crivo, responsável pela sustentação do leito de partículas onde ocorre a estratificação. A outra é uma seção onde as pulsações do fluido são geradas. A pulsação do fluido pode ser produzida de diferentes maneiras, dependendo do tipo do gig. Pode ser mecânico, por meio de um êmbolo, ou pela pulsação da água ou do ar. Gigs apresentam como principais vantagens, além do baixo custo operacional e a elevada capacidade produtiva, a simples operação, a admissão de alimentação com ampla diversidade granulométrica e grandes flutuações de teores e porcentagens de sólidos. Falando agora sobre a teoria da gigagem. Existem pelo menos duas teorias que explicam vários aspectos da estratificação vertical na gigagem. Uma delas é a teoria hidrodinâmica, que tenta descrever a gigagem a partir do comportamento de partículas individuais no fluido, enquanto a outra, a teoria da energia potencial, descreve o comportamento do leito como um todo. Falando então da teoria hidrodinâmica da gigagem, essa teoria clássica considera inicialmente o movimento de uma partícula individual no leito do gig, e então relaciona ao movimento de todas as partículas em conjunto, sendo que a estratificação das partículas ocorre devido a três mecanismos. O primeiro, a sedimentação retardada diferencial. O segundo, a aceleração diferencial no início da queda. E o terceiro, a consolidação intersticial das partículas durante a sucção. Falando sobre a teoria da energia potencial, a diferença da energia potencial entre os dois estados fornece a energia disponível para a estratificação de uma mistura binária. Esta diferença é sempre positiva e resulta no rebaixamento do centro de gravidade do sistema. Esta variação positiva mostra que o sistema de uma mistura binária, homogênea é instável e que tende a buscar um estado mais estável, ou seja, com menor energia potencial. A estratificação está, por isso, relacionada a uma redução de energia, sendo esta redução a causa física para que o processo ocorra. Falando dos tipos de gigs,
O jig é um dos mais antigos equipamentos usados na concentração de minérios. Supõe-se que o seu princípio básico de funcionamento teria sido conhecido já no Egito Antigo. O processo de gigagem se desenvolveu significativamente desde a sua criação. O avanço esse que foi impulsionado pelo aumento da demanda de minérios e carvões com a Revolução Industrial. A pulsação do fluido pode ser produzida tanto mecanicamente, por meio do êmbolo, quanto pela pulsação da água ou ar que é admitido de forma intermitente, a arca, por meio de uma válvula especial. Em alguns tipos de jig, o movimento relativo entre o fluido e o leito de partículas é obtido pelo deslocamento vertical do crivo. Os jigs são classificados em duas categorias, jigs de crivo fixo e jigs de crivo móvel. Falando sobre os jigs de crivo fixo, eles são os mais antigos e usam dispositivos mecânicos como pistões ou diafragmas para gerar pulsações da água. No final do século XIX, foi desenvolvido um novo sistema de geração das pulsações da água, empregando pressão de ar. Uma maior variação no ciclo de gigagem pode ser obtida pelo uso de ar comprimido nas pulsações do que usando dispositivos mecânicos. Através desse princípio foi desenvolvido o jig-baum. Falando ainda sobre o jig de crivo fixo, é uma arca que consiste de um recipiente de aço em forma de U, dividido lateralmente em duas partes. Em um lado da arca encontra-se o crivo que contém o leito do material e no outro a câmara de ar. O ponto-chave da operação do jig-baum está no controle da válvula de controle de admissão e exaustão de ar. No início do ciclo de gigagem, a válvula é aberta para admissão de ar, produzindo um rápido movimento ascendente de água. No instante de fechamento da válvula, o ar continua a expandir, dissipando assim sua pressão e permitindo que a água continue a subir através do crivo. À medida que a válvula continua a girar, o ar é descarregado para a atmosfera a uma taxa controlada, de maneira que as partículas contidas no leito começam a sedimentar, somente sob a ação da gravidade. Assim, a separação ocorre principalmente pela sedimentação retardada diferencial, sendo a percolação intersticial suprimida. Falando dos jigs de crivo móvel, a superfície perfurada é dotada de movimento alternativo vertical dentro de um tanque, resultando em um movimento relativo de pulsação da água através do fundo do crivo. Nos jigs de crivo móvel, as pulsações responsáveis pela expansão e compactação do leito de partículas são produzidas pelo movimento de subida e descida do crivo do jig. O uso do movimento da grade na geração das pulsações permite obter pulsos de alta velocidade, os quais são necessários para a expansão do leito, contendo partículas grossas. O movimento do crivo do jig é produzido por um braço controlado hidraulicamente. Este braço eleva o crivo e, quando atinge o ponto mais alto, a pressão de óleo é aliviada e o crivo cai em queda livre através da água de volta à sua posição mais baixa. O crivo é inclinado de modo a auxiliar no transporte do leito ao longo do jig. O material contido no leito, sujeito aos golpes, é estratificado enquanto se movimenta até a zona de separação dos produtos. Falando sobre o jig Denver, esse tipo de crivo fica fixo e aberto, e ele é empregado com um diafragma. O produto denso é extraído no fundo do compartimento e na parte superior desse compartimento encontra-se o mecanismo que gera pulsações de um lado e do outro lado encontra-se o leito e o crivo. O mecanismo responsável pelas pulsações consiste de uma biela que realiza um movimento alternativo vertical dado um eixo excêntrico, o qual atua sobre um diafragma de borracha. Chegamos então ao final da nossa apresentação e queremos agradecer aqui a nossa professora Jordana e aos demais colegas. E agradecimento aqui especificamente à nossa professora pelos ensinamentos
nesse curso de Engenharia de Minas, na disciplina de concentração gravítica e separação magnética. Muito obrigado.